Eu entrego e consagro essa live nas tuas mãos. Peço que o Senhor, ó Pai, direcione todas as coisas. Que não seja eu, Senhor, a orar, que não seja eu a ministrar, que não seja eu a falar nada, mas seja o Senhor através da minha vida. Toma o teu lugar de honra, Espírito Santo. O Senhor tem total liberdade para vir, Senhor, ministrar aquilo que o Senhor tem para falar ao meu coração e à vida dos meus irmãos. Pai, o Senhor tem total liberdade para curar, para libertar, para restaurar, para exortar. Pai, faz tudo conforme a tua vontade. O Senhor tem total liberdade, o Senhor tem o domínio da minha vida. O Senhor tem o domínio, Senhor, em nome de Jesus, desta live. Se assenta no seu lugar de honra, Pai. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, derramando, Pai, o Espírito da revelação da palavra, para que nós possamos entender o que está por trás da letra, porque sabemos que somente com o Espírito Santo de Deus nós conseguimos entender, Papai, tudo que o Senhor nos deixou na sua Santa Escritura. Então, Pai, abre o nosso entendimento. Pai, tira toda a confusão mental, todo embotamento da mente. Pai, tudo aquilo que possa impedir, Senhor, os teus filhos de absorver, Senhor, e de fazer com que as sementes que vão ser lançadas aqui cresçam, Senhor. Todo tipo de impedimento cai por terra, Pai. Sela, Senhor, os meus lábios agora com as brasas que tocaste os lábios de Isaías, ó Pai. Pois todos nós somos, Senhor, homens e mulheres de impuros lábios, ó Pai. Por mais que lutamos contra o pecado, por mais que lutamos, Senhor, para estarmos em santidade, ó Pai, Satanás tenta nos afligir. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Papai, por todos os pecados, as falhas, tudo aquilo que possa, Senhor, querer me contaminar. Eu peço que o Senhor me lave com o sangue do Cordeiro e que o Senhor, Papai, em nome de Jesus, me conecte corpo, alma, mente e espírito, para que os meus ouvidos espirituais estejam atentos a tudo aquilo que o Senhor quer falar através da minha vida aos teus filhos. É o que assim eu oro, Pai, e peço, sela os umbrais desta live, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Aprisiona, Senhor, todos os demônios enviados, amarra todos com cordas de fogo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui de primeira vez, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Seja bem-vindo, que você sinta a presença do Pai de uma forma palpável. Rosane, seja bem-vinda, amém? Seja bem-vinda, Edivan, que vocês venham sentir, amém? Amém, amém, a nós todos, amém? Que vocês possam receber do mais alto céu o alimento, o maná que o Senhor tem, amém? Para todos nós no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós possamos estar atentos e conectados, amém, com aquilo que o Senhor vai nos falar no dia de hoje. Hoje o tema, como eu falei ontem, bom dia, minha irmã, bom dia, minha amiga, bom dia, Elaine, a paz do Senhor. Hoje é um tema, amém, que é um tema que o inferno não quer que a gente ministre, o inferno não gosta que a gente fale, é um tema complicado, é um tema que a gente vê bastante relevante, amém? Mas a verdade do Senhor precisa ser dita, amém? Para que os filhos possam enxergar a verdade, que só existe um Deus e não tem para onde correr, tá? Bom dia, peço uma oração por nós do Rio Grande do Sul, amém, amém. Vamos clamar, gente, eu ia fazer isso já mesmo, amém? Nós vamos tirar, amém, um período de oração aqui, tá? Nós vamos orar aqui pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, amém? Para que a gente possa, em nome de Jesus, ser boca de Deus e ativar as bênçãos, pedindo clamor e misericórdia, amém? Pelos irmãos do Rio Grande do Sul, e daqui a pouquinho, são 7h56, quando for 8 horas eu começo a live. Vamos tirar esses minutos de oração pelo Rio Grande do Sul, amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, enviar os teus anjos, Senhor, sobre aquele lugar. Pai, em nome de Jesus, inclina os seus ouvidos, Senhor, ao nosso clamor. Pai, inclina os seus ouvidos, Senhor, ao teu povo que clama. Estamos aqui em nome de Jesus, Senhor, clamando, intercedendo como uma igreja, como o corpo de Cristo, Pai, em prol, Senhor, dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Pai, em nome de Jesus, envia, Senhor, anjos, ó Pai, naquele lugar, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, faz baixar o nível das águas, Pai. Faz baixar, Senhor, o nível das águas. Serenecanta, arabalá, cercanda, labassai. Pai, tudo aquilo que tem se levantado, Senhor, contra aquele estado, Pai, contra aquela região, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus.
clamamos pela misericórdia do Senhor, clamamos pela mão forte do nosso Abba Pai, clamamos, Senhor, com o teu poder, Pai, vem, Senhor, resgata, Senhor, os teus filhos, mostra, Senhor, aos bombeiros, Senhor, aonde existem pessoas que precisam ser resgatadas com vidas, ó Pai, em nome de Jesus, envia, Senhor, o suprimento, envia, Senhor, os alimentos, Pai, em nome de Jesus, fortifica, Senhor, aqueles que estão lá, seca o pranto, Senhor, envia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pessoas para abençoar, Pai, envia, Senhor, os empresários, envia, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que podem, Senhor, ajudar de alguma forma, desperta o governo, Pai, ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, as ordens estão sendo invertidas, Pai, as prioridades estão sendo trocadas, e eu te peço, Pai, pesa na balança, redecanta lamanácia, rusturgue decanta labassai, em nome de Jesus, pesa na balança, Senhor, estes homens, Pai, que tem por poder, Senhor, as mãos, que tem, Senhor, a obrigatoriedade, Pai, de cuidar desse povo, Pai, está se fazendo de cego, está se fazendo de surdo, que o Senhor pese a mão, Senhor, em nome de Jesus, pesa a mão, Pai, em nome de Jesus, que haja um despertar, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, Pai, vai de encontro com cada família, Senhor, Pai, seca, Senhor, todo pranto, traz esperança, Senhor, mostra que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas, mostra que o Senhor ainda está, Pai, no controle de todas as coisas, e que no final disso tudo, Senhor, nós glorificaremos o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus forte, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor restitui, e eu creio, Pai, que todos eles, Senhor, terão, Senhor, as suas vidas restituídas, terão, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o dobro do que tiveram, aqueles que perderam seus entes queridos, traz o consolo, Espírito Santo, aqueles que perderam, Senhor, seus familiares, traz o conforto, traz o consolo, que eles possam se repousar nos teus braços, Yeshua. Eu sei que o Senhor está abraçando, Pai, cada família, eu sei que o Senhor está cuidando de cada um que perdeu os seus entes queridos, Pai. Que eles possam descansar em Ti. E desde já, Senhor, eu repreendo, Pai, todo tipo de ataque, Pai, do inferno na mente destes homens e dessas mulheres, para que eles não venham se levantar contra o Senhor. Em nome de Jesus. É o que assim eu oro, desde já eu agradeço e glorifico o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Amém, Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gente, o Senhor me colocou algo para quem está no grupo, tá? O Senhor colocou algo no meu coração de fazer um relógio de oração. Esse é um dos recados que eu ia dar no final, mas eu já vou falar. De fazer um relógio de oração pelo pessoal do Sul, amém? Se cada um orar 5 minutos no dia, como o corpo de Cristo, ali no grupo nós somos em 50 pessoas já, para honra e glória do Senhor. Se cada um orar e tiver o seu momento de oração, a gente move os céus, amém? A gente toca o coração de Deus, a gente acessa as regiões celestiais e a gente consegue o favor do Senhor. Então depois eu vou colocar lá no grupo, quem quiser fazer parte, amém, tá? Não é obrigado, não é nada, você pode continuar fazendo as suas orações, mas isso é uma forma de oração intercessória, amém? É uma forma de estratégia de oração para bloquear a ação do inferno e tocar o coração do Pai. Amém? Mas depois eu coloco lá no grupo. Bom, hoje a gente vai falar de um tema, como eu falei ontem, que é idolatria, tá? Idolatria. Hoje nós vamos falar sobre a idolatria. E a gente vai entender que existem diversos tipos de idolatria, não somente a santos, não somente a outras religiões, a outros deuses, tá? Mas existem diversos tipos de idolatria. E eu trouxe vários textos antes de iniciar a palavra, para que a gente possa entender o que o Senhor fala a respeito de idolatria. O primeiro deles está em Êxodo 20, do versículo 3 e 4. Êxodo 20, versículo 3 e 4. E diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo da terra. Amém? Ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra.
Então aqui Deus está falando que não tem que ter nenhuma imagem esculpida, não é para fazer nenhuma imagem esculpida, nem do que está no céu, nem que está acima do céu, ou embaixo da terra. Aqui é nenhuma imagem esculpida, até mesmo de Jesus, até mesmo do Pai, amém? Ou debaixo da terra, de capeta, essas coisas todas, os demônios, ou embaixo das águas, Iemanjá, essas coisas todas, amém? Não se deve fazer nenhum tipo de escultura. Glória a Deus. Isaías 42:8. Vamos lá, Isaías. Livro de Isaías 42:8. Oh, Deus, aqui. Isaías 42, versículo 8, e diz assim a palavra do Senhor. Eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, e tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Amém? Eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, e tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Levíticos 19:4. Vamos lá, Levíticos 19:4. Eu trouxe bastante, né? O Senhor nos deu bastante referência bíblica para destronar todo espírito de religiosidade, para destronar todo questionamento, para destronar tudo aquilo que Satanás possa querer colocar e lançar na mente das pessoas ainda, que acreditam que existem outros deuses. Amém? 19:4. Não vos volteis para os ídolos e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Salmos 115, do versículo 4 ao 8. E diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham. Som nenhum emite em sua garganta. Sejam como eles, olha só o que o Senhor fala em Salmos, através ali, amém, de Davi. Olha só, sejam como eles, quem os fabrica? E todos os que neles depositam a sua confiança. Misericórdia. Aqui o Senhor fala que nós seremos como eles. Amém? Que nós seremos exatamente como eles, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não enxerga, tem nariz, mas não sente o cheiro, amém? Tem as mãos, mas não apalpam, tem um pé, mas não caminha, tem garganta, mas não fala. Misericórdia, assim quem faz eles e todos os que depositam a sua confiança vai ficar como eles. Aqui o Senhor fala que nós vamos ficar mortos, amém? Permaneça aqui no final da live, eu oro, Edivan, tá bom? Depois do ensino a gente ora depois da palavra, tá bom? Aqui o Senhor fala que quando a gente, somente o fato de fazer os ídolos, de esculpir, de ser aquele que traz, vamos dizer assim, a vida, que cria, ele já é um morto espiritual. Ele já é um morto, amém? Ele só fica andando, perambulando, mas não tem vida dentro da pessoa. Só o fato de fazer. E aquele que adora e deposita confiança em uma coisa que não tem o sopro de vida, que não tem o fôlego de vida ali, o Espírito Santo de Deus, se torna igual a eles. É por isso que eu e você, antes de termos conhecimento da palavra, de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e reconhecer que Ele é o único suficiente Salvador, a gente é uma pessoa, somos mortos perambulando, como se fosse zumbi. A gente fica perdido, amém? Porque a gente deposita a nossa confiança em coisas que não são capazes de resolver os nossos problemas, amém? 1 Coríntios 10:14. 1 Coríntios, versículo 10, capítulo 10, perdão, 14. É simples. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria.
Paulo dizendo, aqui ele está falando sobre a ceia de Cristo e a ceia dos demônios, amém? O título aqui dessa passagem, ele é a ceia de Cristo e a ceia dos demônios. Por isso, meus amados irmãos, fugir da idolatria, amém? 1 Samuel 15, 23. Eu trouxe muitas, amém? Muita referência bíblica, porque as pessoas gostam de, mas é bíblico, que nem, né, o pessoal questiona acerca de Maria, que a Maria é mãe de todos, que a Maria é isso, que a Maria é aquilo. Gente, a gente tem que saber discernir, buscar para o Senhor o discernimento, pedir para o Senhor trazer discernimento, amém? Acerca das coisas da palavra do Pai. A gente não pode acreditar em tudo que é dito, porque a palavra foi modificada, amém? A Bíblia, ela não é, a Bíblia dos católicos não é a mesma Bíblia que foi tirada ali, amém? Da Torá, da antiguidade. Então vamos lá, 1 Samuel 15, 23. E a palavra diz assim, cadê 14, 23. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Aqui o Senhor está dizendo que quem é rebelde, aquela pessoa que é rebelde, aquela pessoa que não aceita ser confrontada, aquela pessoa que não aceita direcionamento, aquela pessoa que não aceita ter ordens, que não consegue se submeter, ele está praticando o próprio pecado, é como se fosse o próprio pecado de feitiçaria. Isso sobe como um aroma de feiticeiro, de feitiçaria às narinas do Pai. E a arrogância, uma pessoa arrogante, é como aquele que tem o mal da idolatria. Nós não podemos ser arrogantes, nós não podemos ser, amém, carregar a arrogância de nós, porque isso sobe às narinas do Pai como uma idolatria, como uma pessoa idólatra. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, e ele também rejeitou como o rei do seu povo. Amém? Glória a Deus, aleluias. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma. É isso. Essas são as referências que o Senhor nos trouxe no dia de hoje. Amém? Essas foram as referências. Tem mais, tem muito mais na Bíblia, tá? É porque senão eu ia ficar muito tempo aqui falando das referências, mas existem mais. Mas o Senhor, desde o início, ele falou o quê? Não fazei escultura. Não é para fazer. E a primeira escultura que a gente sabe que foi feita, amém? Ali que feriu o coração do Pai, existiam outros dos povos que não conheciam o Senhor, amém? Aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram os filhos de Abraão, eles já tinham os fenícios, né? Os amalequitas, todos aqueles que eram descendentes da parte de Ismael já eram idólatras. Todos eles já eram idólatras, amém? Porque Ismael não era o filho da promessa. Quem foi o filho da promessa foi Isaac. E o povo ali de Isaac, eles não tinham idolatria. Eles sabiam quem Deus era. Eles caminhavam com o grande Yahvé. Eles caminhavam e sabiam quem era o grande Eu Sou. Eles tinham vivido e desde os princípios era passado que só existia um Deus diante deles. Só que quando o Senhor tirou eles do Egito e eles não souberam esperar, Moisés descer com os mandamentos, Moisés descer com as ordenanças, eles ali deixaram o quê? A ira, eles deixaram a insegurança, eles desacreditaram do Deus que eles serviam e eles fizeram com que Arão lançasse ali, amém? Como que é o nome, meu Deus? Aquelas bijuterias, aqueles ornamentos de ouro que eles tinham ganhado dos egípcios, e ele fez com que Arão jogasse tudo no fogo e ali surgisse um bezerro de ouro. E ali surgisse o bezerro de ouro. Eles já tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho, Deus já tinha derramado o maná do céu, Deus já tinha trazido as cordonizes, Deus já tinha enviado o fogo para proteger, Deus já tinha enviado a coluna a nuvem de coluna ali, né, para poder endireitar, mostrar o caminho. As roupas não estavam se consumindo, o sapato não, eles já tinham visto
tanto milagre, mas tanto milagre, eles já tinham vivenciado tanta coisa diante de Deus, mas porque demorou na mente deles, amém? 40 dias, para eles Deus não estava mais ali. Para ele Deus já não estava mais existindo. E é isso que muitas vezes eu e você fazemos. É isso que muitas vezes nós fazemos. Nós já vivemos tantos milagres da parte de Deus. Nós já vivemos tantas bênçãos da parte do Senhor, que quando na nossa cabeça parece que está demorando, a gente faz o quê? Começa a criar bezerro de ouro. Começa a lançar as nossas esperanças e colocar as nossas expectativas em homens. Começa a lançar as nossas expectativas diante daquele que não pode arrumar. Aqueles que não têm, amém, o conhecimento de Jesus, vai pedir para outros deuses. Vai ali acender uma vela, vai ali fazer uma oferenda, vai ali pedir para um pai de santo, uma mãe de santo, um guia espiritual, um mestre, um pajé, qualquer coisa, vir ali e trazer a revelação. Nós precisamos entender que só existe um intermediador. Amém? Eu não sei se você que está aqui nessa live, eu não sei se você já é cristão, eu não sei se você já entregou o seu coração a Jesus, eu não sei se você ainda acredita que outras divindades podem fazer algo por você. Mas eu te convido a você conhecer o único que tem poder, amém? Para trazer a solução de todos os seus problemas. Só existe um. E você não vai ter que pagar nada por isso. Porque o preço já foi pago. O preço já foi pago e foi um preço muito alto. Foi preço de sangue. Foi preço de uma vida inteira. Foi preço de sangue numa cruz, vertido pelos meus pecados e os seus pecados. Então, se você que está aqui nessa live aí, hoje e ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu peço que você permaneça nesta live. Amém? Permaneça aqui. Eu convido você a conhecer esse único cara. É só uma pessoa. É só Jesus que tem a solução dos seus problemas. Você não vai ter que pagar nada para ele. Você não vai ter que colocar o seu dinheiro. Você não vai ter que ficar fazendo voto. Você não vai ter que pegar e ficar fazendo despacho, encruzilhada. Você não vai ter que ficar fazendo renovação. Amém? Ele já fez tudo por você. Ele traz vida. Ele é o único que pode ressuscitar um morto. Ele é o único que pode fazer um útero que não tem, uma pessoa que não tem útero gerar. Ele é o único que pode curar um câncer. Ele é o único que pode fazer um cego enxergar. Ele é o único que pode fazer um surdo ouvir. Na palavra não fala que foram santos, amém? Na palavra não fala que foram divindades que ressuscitou Lázaro. Quem ressuscitou Lázaro foi Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Foi Deus que ressuscitou Lázaro. Nenhum outro Deus, nenhuma outra divindade, nada tem o poder de trazer vida onde não tem vida. É impossível. É impossível. Eles têm, sim, poder. E a gente não pode negar isso e negligenciar isso. Amém? Porque o poder deles ainda continua. Quando o Senhor expulsou ele do céu, Lúcifer do céu, ele deixou ele com o poder dele. Amém? Mas é todo o poder, o poder supremo, o poder maior é de Jesus. Eles podem até trazer falsas curas, eles podem até fazer falsos milagres, porque eles podem fazer isso. Mas o Deus real, o Deus que nos deu a vida, o Deus que pagou um alto preço por mim e por você, só existe um. Só existe um intermediador. É o único que é onisciente, onipotente e onipresente. Amém? Eu desafio você que ainda acredita em outros deuses a fazer as orações em pensamentos, pedir respostas, amém? Através desses deuses que você acredita, para ver se eles vão responder a sua oração, para ver se eles vão responder aquilo que você está pensando. É impossível, porque só quem conhece a mente de todos é Deus. É só Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. É só o nosso Deus. Não existe outro. Amém? Não existe outro.
Existem coisas que Deus não aceita e que agride o coração do Pai, amém? E a primeira coisa que agride o coração do Senhor é quando nós adoramos qualquer coisa que não é Ele. Quando eu digo qualquer coisa, não está se referindo somente a deuses, mas é qualquer tipo de coisa, amém? Pode ser bens materiais, pode ser a sua esposa, pode ser o seu esposo, pode ser seus filhos, pode ser qualquer coisa, pode ser dinheiro, pode ser um artista, pode ser qualquer coisa, a sua casa, o seu emprego, você mesmo. Amém? Tudo isso é idolatria. Quando nós adoramos qualquer coisa que não é Ele, nós estamos nos prostituindo com outros deuses. E isso é a palavra que fala. Amém? Nós estamos nos prostituindo com outros deuses. Nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Nem sempre uma idolatria vai vir em forma de um santo, nem sempre uma idolatria vai vir em forma de uma santa, vai vir em forma de alguma coisa que seja voltado para a religião. Não, a idolatria pode vir de qualquer lado, em qualquer esfera. Qualquer coisa que tira o lugar de Deus na sua vida e na minha vida é idolatria. Amém? Tudo que rouba, gente, isso é muito sério, e as pessoas não têm dimensão disso. Tudo que rouba o nosso pensamento, tudo que rouba as nossas emoções e deixa a nossa vida descompensada, fora do prumo daquilo que o Senhor planejou e está colocando isso tudo acima de Deus, é idolatria. Então eu quero falar para vocês. Vocês que estão buscando, assim como eu já fiz isso, por restauração de casamento, para trazer a pessoa de volta, isso está roubando a sua mente 24 horas por dia, isso é idolatria. Você está idolatrando a outra pessoa. Você está colocando esse sentimento dentro do seu coração acima do que Deus tem para você e do que Deus pode fazer. Porque isso deixa você com a vida descompensada. Eu falo porque eu era uma pessoa idólatra, mesmo eu já conhecendo a verdade. Porque quando eu me desviei, amém? Eu fiquei com as minhas emoções descompensadas. Mesmo conhecendo a palavra, eu estava desviada, eu já conhecia a palavra. E ali eu ainda não tinha ainda passado pelo processo todo de cura das minhas emoções, de feridas da alma. E eu queria, porque queria de qualquer jeito ter uma pessoa do meu lado, eu idolatrava as pessoas. Eu falava como? Gente, eu estou falando de mim. Eu falava, se eu ficar sem ele, eu vou morrer. Misericórdia. Isso é idolatria. Eu preciso. Ai, a minha vida não é nada sem ele. Ai, a minha vida não é nada. Eu era totalmente descompensada das minhas emoções. Isso é idolatria. Amém? Às vezes a gente fala dos nossos filhos. Eu estava assim. A gente fica assim, Carminha. Porque a gente está descompensado nas nossas emoções, isso é idolatria. E muita gente não sabe, porque a gente idolatra a outra pessoa. A gente acha que se a gente não ficar com a outra pessoa, a nossa vida acabou. Ai, céus, oh meu Deus, se o meu marido não voltar, se isso não acontecer, se eu perder o meu emprego. Ai, mas se eu perder o meu emprego, a minha vida acabou. Ei! Isso é idolatria. Isso daí você não está confiando no Senhor. Isso aí você não está querendo viver o que o Senhor tem para você naquele momento. Amém? Isso está roubando o senhorio do Pai. Existem 3 tipos de idolatria que pode acabar com o homem. E quando eu digo homem, é o homem e mulher, amém? É o ser humano, o homem. Quais são? Imoralidade sexual, dinheiro e poder. A imoralidade sexual, quando você é preso pela idolatria da imoralidade sexual, você não consegue sair da prática do pecado, da promiscuidade, da lascívia. Isso daí faz você se tornar uma pessoa idólatra. Isso daí faz com que você atraia demônios, amém? Demônios da mais alta patente espiritual para agir em você e nos seus compartimentos sexuais. Isso é tão sério. Isso é tão sério que eu vou falar algo para vocês aqui. Eu não vou estender porque é um assunto pesado, tá? Mas o pecado da imoralidade sexual vai chegar no nível que a pessoa, depois que se torna idólatra sexual, que não consegue ficar sem a prática do pecado, quando ela se converte, ou se ela já é convertida, se ela não passa por um processo de libertação e cura,
vão ter coisas e pensamentos na vida dessa pessoa que quando ela tiver com uma outra pessoa, mesmo em santidade, que ela já esteja casada, ela vai sentir desejos pecaminosos de ações que não são de acordo com a vontade do pai dentro do casamento. Se ela não tiver determinada prática com uma pessoa, que é uma prática que é feita por demônios, ela não consegue sentir prazer. Amém? Esse é um assunto pesado de eu ficar falando aqui nessa plataforma, mas isso é real. Tem pessoas que eram idólatras sexuais antes de se converter, que não passaram pelo período da libertação, que não passaram pela cura, e aí são casados, se casam, têm uma vida no altar, são pessoas que estão na igreja, mas se ela não tiver determinadas práticas com a esposa, práticas essas que eram do mundo, ela não consegue, ou o esposo, ela não consegue sentir prazer. Isso daí veio do quê? Da idolatria sexual. Da onde que começa a surgir a idolatria sexual? Você ficar assistindo filme pornográfico, você ficar saindo com um e com o outro, fornicando, tendo uma vida desregrada, você tendo diversos parceiros. Isso daí é imoralidade sexual, isso daí traz idolatria. Existem pessoas que estão na igreja, que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que se ela não assistir um filme pornográfico, ela não consegue ter prazer com o marido ou com a mulher. Ela não para de pensar no ex-companheiro, na ex-companheira. Se a mulher não colocar uma fantasia sexual, não consegue ter, amém, relacionamento. Tudo isso é por conta do quê? É por conta da imoralidade sexual e da idolatria que foi gerada lá atrás. Precisa de libertação e precisa de cura. Bom dia, Suzy, minha linda. Bom dia, paz. Às vezes, o que acontece? A idolatria, gente, ela domina a mente da pessoa. Amém? A idolatria domina a mente da pessoa e você começa a ter pensamentos que não são seus. E eu quero falar para vocês que uma das partes, uma das libertações mais difíceis de fazer é a da imoralidade sexual. É a limpeza do compartimento sexual. Amém? Isso é um assunto que tem que ser tratado com mais, sabe, com mais abrangência. Mas eu preciso dizer isso para vocês. Amém? Eu precisava falar que isso é uma idolatria. Faz parte de uma idolatria. Eu vou trazer a libertação e a restauração. Para quem está no jejum, já vai ser liberto de tudo. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu vou trazer depois um estudo somente sobre a imoralidade sexual. Talvez eu não faça aqui nessa plataforma. Eu não sei como que vai ser. Eu não sei se eles derrubam. Amém? Mas a gente precisa passar pela libertação. Obrigada, Damião. Que o Senhor Jesus abençoe 70 vezes mais. Amém? A gente precisa passar pela libertação em todas as áreas. A idolatria ao dinheiro. A idolatria ao dinheiro faz você se perder em todas as esferas. A idolatria ao dinheiro faz você se corromper. A idolatria ao dinheiro faz você aceitar pratos que não são de Deus. Amém? A idolatria ao dinheiro faz você se contaminar, faz você aceitar trabalhos que ali não é o Senhor que está dando muitas vezes para você. A idolatria ao dinheiro faz você ser injusto, você sonegar imposto. Gente, a idolatria, eu vou contar um testemunho que não é meu, mas a gente vivenciou isso, amém? A gente, isso gente, é surreal. A gente esteve dentro do ministério, onde o pastor, ele tinha um negócio, amém? E ali, E ali ele tinha um negócio, ele tinha uma empresa. O que acontecia? A idolatria ao dinheiro, vai vendo. Ele era pastor, ele era não, que ele está vivo. Ele é pastor. Ele tinha uma empresa, ele tem uma empresa. Só que sabe o que acontece? Ele superfaturava as notas. Ele superfaturava todos os orçamentos que ele fazia. Ele trabalhava para o governo, amém? Para o governo não, para bancos, tá? Ele tinha diversas bancos que ele cuidava, diversas coisas, órgãos ali de dinheiro que ele cuidava. E ali, ele fazia alguns determinados serviços que às vezes, tá, custava R$600. Só que ele emitia e ele cobrava, às vezes, tipo R$5.000, R$6.000. Eu tô falando isso porque o meu marido trabalhou com ele, tá? E ele contou. E o pior, a pessoa fala na maior naturalidade. Tipo assim, o serviço era para me cobrar R$600.
Eu fui lá e cobrei 6 mil e eles pagam. Ô, gente, isso é papel de uma pessoa que tem a vida no altar? Isso é papel de uma pessoa que fugiu da idolatria ao dinheiro? Que não está servindo a mamon? Gente, não, pelo amor de Deus, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Isso é envergonhar a noiva de Cristo. Isso é envergonhar o evangelho. Isso é a gente crucificar todos os dias Jesus novamente. Como que pode? Como que pode uma pessoa que é nascida de novo, lavada pelo sangue do Cordeiro, superfaturar de uma forma tão estrondosa, tirando proveito do outro? Se o negócio era 600, se você jogar 100%, você está no lucro, cara. Você já vai ganhar 1.200. Por que você cobrou 6 mil? Só que aí eu quero falar para você, a conta chega. A conta da pessoa que tem esse tipo de prática, ela chega no final. Porque hoje as portas estão se fechando. A igreja não existe quase mais ninguém. Está todo mundo saindo. Está vindo um declínio sobrenatural. Tipo assim, fora os capirotos que está dentro do lugar. Fora os cão que está do couro da pessoa. Então a gente precisa vigiar. Eu não sei aqui se tem você, eu não sei se você trabalha, eu não sei se você tem o seu negócio próprio, eu não sei se você é a pessoa que você tem que lançar preço. Cuidado com o que você anda fazendo, amém? Cuidado de você não superfaturar. Não tente tirar proveito das pessoas. Você é filho, você é filha, você é príncipe, você é princesa. Deus tem o melhor para você, você não precisa tirar nada de ninguém. Você não precisa superfaturar nada. Se você fizer as coisas de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor vai te honrar. Se você fizer as coisas com a vontade do Pai, de acordo com o que é certo, o Senhor vai multiplicar. O Senhor vai fazer você prosperar em todas as áreas. Mamon vai querer soprar na sua cabeça para você cobrar mais do que vale. Só que talvez as suas vendas não estão acontecendo, talvez os seus negócios não estão fluindo, porque você está superfaturando. Você está tirando proveito daquele que também é irmão. Porque não é porque ele é do mundo, não é porque ele não é cristão, que Deus também não é na vida dele. Deus nunca vai tirar, amém? Deus nunca vai tirar de outro para dar para ele, não. Para a gente que é crente, não. A gente tem que fazer as coisas de acordo com a vontade, de acordo com a palavra, ser cristão, representar verdadeiramente o nome de Jesus, porque depois, lá na frente, Satanás vai se levantar e vai pegar e falar, mas você lembra que você cobrou 30 vezes mais do que era necessário você cobrar? E aí? Eu enfiaria minha cabeça no chão. E eu trabalhei, e eu falo por experiência própria, tá? Eu falo por experiência própria. Eu tinha uma clínica de estética, amém? Eu trabalhava com estética. E quem entende de estética sabe que as coisas são caras. Sabe que eles metem a porrada na facada, porque a mulher paga, homem paga. Quem faz estética é porque quer gastar. É porque pode gastar. E as clínicas, elas cobram valores exorbitantes. Teve uma vez que os meus pacotes na época, gente, falando para vocês, eu cobrava R$1.200. Isso há 7 anos atrás, né, amor? Eu cobrava R$1.200. Chegou e o pessoal pagava pacotes de 1.800, pacotes de 2.000. O pessoal pagava, só que chegou uma hora que Deus pegou e falou assim, para. Você vai cobrar muito menos. Porque o que eu levantei para você fazer não é sobre somente dinheiro, é sobre você ministrar as vidas. É sobre as pessoas verem Jesus através de você. E aí eu baixei pela metade. O pacote que eu cobrava 1.200, eu comecei a cobrar 800, 900, 700, 600, somente para poder ministrar a palavra do Senhor. E o Senhor multiplicou na minha vida. E o Senhor multiplicou na minha casa. E eu fechava muitos pacotes. E as pessoas falavam, mas é muito barato o que você cobra. É muito barato o que você dá. Você entrega muito por muito pouco. Só que mal eles sabiam que eu não estava ali por causa do dinheiro. Mal eles sabiam que aquilo ali era uma ferramenta de evangelismo poderoso. Quantas e quantas mulheres eu pude ministrar através da estética.
Ao ponto das pessoas que tinham a prática da imoralidade sexual pedir para mim, ora por mim para desligar minha alma do meu ex, porque eu não consigo mais ter a minha vida com o meu namorado atual, porque eu fico pensando, tudo isso apenas de conversar. Então eu quero falar que nem tudo é dinheiro. O dinheiro é consequência da nossa vida. Só que se a pessoa estiver presa a mamon, essa ministração para ela tá falando, essa mulher é louca. Não faz sentido. Como que ela está falando isso? Porque você ainda está preso ao dinheiro, você ainda está sob a regência do espírito demoníaco chamado Mamon. Mamon é que governa. Isso é idolatria. Bom dia, Thali, minha linda, paz. O emprego, que eu estava falando do emprego. Às vezes, o dinheiro, Deus, que eu estava falando, Deus vai mostrar, amém? O inimigo vai mostrar que parece que é de Deus, tem cara de Deus, pode ser que é de Deus, amém? Mas não é Deus. O valor que foi falado para você que você iria receber é tão grande que você vai pegar e falar assim, mas eu vou ficar aqui. E aí você está se contaminando, você está se deixando vender. Isso é idolatria ao dinheiro. Porque se Deus pegar e falar não é não, se tem cara de Deus, mas não é de Deus, cai fora, porque isso provavelmente é cilada. Com certeza é cilada para você fazer coisa que não é lícita e você lá na frente não vai conseguir nem estar na presença do Senhor. Eu falo isso porque aconteceu comigo também. Tá ruim? Eu vou tirar. Tirei. Vou fazer 100, tá? Então, o que aconteceu uma vez comigo? Antes de eu me desviar, eu caí também, Thali. O que aconteceu comigo antes de eu me desviar? Eu estava desempregada e precisava trabalhar. E aí eu fui no shopping entregar. Eu não estava na parte da estética, eu tinha cansado da estética na época. E aí eu peguei e falei assim: vou pro shopping, porque shopping é fácil de você arrumar emprego. Principalmente quando você é novo, mais novo. E aí eu fui pro shopping, entreguei ali um currículo. Eu entrei numa loja na época. Eu acho que não tem ninguém aqui. Não, eu acho que não tem ninguém aqui da minha idade que vai entender. Que chamava Guaraná Brasil. Ela era aquela, a paz, Andresa, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia, minha linda. E aí eu fui entregar o currículo nessa loja. Ela era uma loja tipo boutique daquelas épocas, sabe? Dos anos 90, que vendia as coisas da época, aquelas calças bailarinas. As meninas aqui que tem a minha idade, de 40 anos pra cima, vai lembrar. E aí vendia aquelas calças bailarinas, e ali eu fui entregar esse currículo. Eu entreguei o currículo lá. Na hora, a gerente pegou e falou, eu quero você. E ali, ela me ofereceu, não era muito, mas eu sabia, amém? Eu sabia que se eu tenho 37, eu vou fazer 41 esse ano. E ali era uma boutique, uma loja de grife, sabe? As meninas tinham que trabalhar extremamente impecáveis, tinha até... Estou na rua vendendo, não posso ficar hoje. Deus abençoe, Iveson, que o Senhor abençoe as suas vendas, amém? Vá em paz, meu irmão. Eu declaro que você vai vender tudo hoje, você vai precisar repor para vender ainda mais. Eu declaro em nome de Jesus as suas vendas sendo de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Vai na paz, meu irmão. Amém? E ali, gente, aquilo parecia que era de Deus. Porque eu ainda estava dominada, amém? Por mais que eu já estava convertida, eu estava no começo da minha conversão ainda. Fazia o quê? Acho que 1 ano e meio, 2 que eu estava convertida. E ali eu via que as meninas tinham que andar todas arrumadas, todas pintadas, né? Todas ali bonitas, assim, tal. E ali eu fui. O dinheiro não era muito, mas
aquilo me acendeu os olhos, porque eu ainda era dominada, amém? Pela soberba, pela cobiça. Eu gostava de andar na moda, eu gostava de andar só com coisa de marca. Eu era chata, eu era nojenta, eu era insuportável. E Deus me moeu, Deus me colocou na prensa. Só que o que aconteceu? Eu entrei ali muito rápido. Depois de 3 meses, eu virei gerente naquele lugar. Depois de 3 meses, eu virei gerente naquela loja. Só que da mesma forma que eu virei gerente, o que aconteceu? Aquilo que eu achei que era de Deus, que eu estava batendo todas as metas, que eu estava ganhando dinheiro, era shopping. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu não tinha mais como ir para a igreja. Eu não tinha mais como ir para o culto. E na época, os meus líderes falaram, isso daí vai te roubar da presença. E eu, aquela super crente, eu, não vai. Imagina, eu sei quem eu sou. Eles sabiam que eu não estava curada, eles sabiam que eu não estava liberta, eles sabiam que ainda existia um monte de capeta no meu corpo que precisa ser tirado, que precisava ser tirado, mas eu falei, não vai, eu vou ficar, eu não vou desviar. Imagina, eu trabalho no domingo, eu entro 2 horas da tarde. O shopping abre às 2, aqui, pelo menos aqui onde eu moro né? Abre às 2. Eu vou pro culto de manhã. Não tem problema. Aí eu fiquei fazendo isso por uns 2 meses. No terceiro, eu já tinha me desviado. No terceiro, eu já não tava como eu tava mais. Eu fiquei ali, acho que 3 anos, 4 anos. Foi o tempo que eu fiquei todo desviado da presença de Deus. Eu ia para a igreja, assistia o culto e voltava. Mas era um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo e um pé na igreja. Eu quero falar para vocês que a minha parte do mundo dominou a parte da igreja. Eu me contaminei. Eu só não voltei aonde é o estágio que eu estava pela misericórdia de Deus. E porque eu ainda tinha temor ao Espírito Santo. E porque dependendo do lugar que eu ia, dependendo da pessoa que eu me relacionava, dependendo de quem eu estava, o Espírito Santo ainda eu escutava a voz de Deus. Ele falava, sai daí. Porque eu comecei a andar até mesmo com pessoas que falavam mal de Deus e aquilo ali me irritava. Aí quando eu escutava isso, eu saía de perto porque eu sabia quem eu servia. Eu já tinha tido um encontro com Deus. Eu sabia quem era Deus. Eu já tinha provado dele, eu já tinha provado do amor, eu sabia o que ele já tinha feito de mim, feito através da minha vida, do lamaçal que ele tinha me tirado. Só que aí eu me deixei levar pelo dinheiro. Eu me deixei levar pela soberba, pela idolatria. Por que idolatria? Porque essa marca, para quem não sabe, ela é da... Hoje, né? Hoje é dela agora, sim. Ela é da irmã da Rafaela Massa, ela é da cunhada do Felipe Massa. É só vocês darem um Google aí, Ana Carolina Bassi. Ana Carolina Bassi. Gente, eu tava no mundo dos artistas. Eu tava no mundo de gente que tinha dinheiro, totalmente dominado por mamão. Só que ao mesmo tempo que eu estava ali ganhando dinheiro, aquilo me fazia mal. Aquilo me fazia mal porque eu tinha que mentir. Eu tinha que mentir para vender. Eu tinha que mentir. Eles falavam que a coleção ia trocar, a coleção não trocava. E aí chegou um momento que eu não conseguia mais mentir. E aí as vendas começaram a cair. E aí eu peguei e falei, eu não quero mais. E eu peguei e eu pedi as contas. Eu peguei e falei, eu não quero mais. Eu falei, eu não quero mais. Ninguém acreditou. Falou, mas você vai perder todos os seus direitos. Eu falei, eu não quero mais. As meninas que eu era gerente na época falou, não sai. Como que vai ficar? Eu falei, vocês vão ter outra pessoa. Eu treino a pessoa. Vocês vão ficar aqui, mas eu não aguento mais viver nisso. Esse não é meu mundo. Deus não morreu. Deus não deu Jesus por mim para me fazer o que eu estou fazendo, enganando as pessoas. Eu não conseguia, gente, a paz, Joyce. Aquilo, Deus já estava me chamando para voltar para a presença. Deus já estava me incomodando, porque eu já estava sentindo falta, e eu já estava sendo contaminada ali, e Deus falando, volta. E aí eu peguei e falei, eu mandei mensagem para a mulher no dia, eu peguei e falei assim, eu liguei para ela, eu falei, me manda a carta, o modelo da carta de demissão, que eu estou pedindo minha demissão hoje. Ela falou, como assim? Eu falei, não, eu não quero mais, eu não aguento mais ficar aqui. Eu não aguento mais mentir, eu não aguento mais enganar as pessoas, eu não aguento, não é isso que Deus tem pra minha vida. Ah, mas você tem 2 filhas. Eu falava, não me importa, Deus vai me abrir outra porta. Gente, eu era tão cega, eu precisava, eu queria ter tanto dinheiro para poder suprir as minhas filhas de alguma forma, que teve um dia que foi aniversário da minha filha, e aí ela pegou e falou assim, eu falei,
Carol, eu preciso sair mais cedo porque é aniversário da minha filha. E eu sempre saía. E aqui tá tudo bem, a loja tá ok, a vitrine tá montada, tá todo mundo certo, eu já deixei a equipe ok. Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou assim, você tem que escolher entre os seus filhos e o seu emprego. Aquilo pra mim foi a gota d'água. Eu já ficava ali, porque gerente, para quem não sabe, não tem vida, tá? Principalmente de shopping. Eles falam que é cargo de confiança. Você nunca pode tirar 30 dias de férias direto. Você tira 10 dias, depois você tira 5, depois você tira 15, isso quando você tira. Tem que estar ali, você não pode folgar no sábado. Eu não tinha vida com as minhas filhas. Quando eu folgava no domingo, eu às vezes não folgava porque também estava cheia dos cão, eu queria ficar na balada. E ali, quando ela falou isso, ela falou, você tem que decidir entre as suas filhas e o seu emprego e a loja. Aquilo para mim foi a gota d'água. Aquilo para mim foi a gota d'água. Isso foi num sábado, eu nunca esqueço. Quando foi na segunda-feira, eu liguei pro RH, eu falei, eu quero a minha demissão. Porque isso para mim foi a gota d'água. Gente, eu quero dizer para vocês que tem porta de emprego que parece que é de Deus, mas não é de Deus. Eu não tinha paz. Amém? Eram meus dias de folga. Ela me ligava 24 horas do dia para saber como que estava a loja. Eu falava, eu estou de folga, eu não sei. E ai de mim se eu não atendesse. E ai de mim se eu não atendesse. Aí teve um dia que eu falei, nada tira a minha paz. Eu não conseguia deitar minha cabeça no travesseiro para dormir. E tudo isso por quê? Eu estava sendo dominada por Mamon. Eu estava sendo dominada por querer dar o melhor para as minhas filhas. E também querer, porque eu me aparecia. Eu me achava. Porque era roupa de marca e eu tinha que ficar. E eu era obrigada a comprar todas as roupas. Trocava a coleção, a gerente tem que andar com a coleção atual. Trocou a coleção de inverno, automaticamente eu já tenho que estar com as peças de verão. E eu trocava, eu era obrigada a pegar pelo menos 4 peças. E não era barato. Não era barato. Uma calça jeans lá, gente, para quem não tem noção de marca, para quem não tem noção de boutique, uma calça jeans lá era nada 400 reais. A paz, Eliane, e isso roubou a minha paz. Então isso era idolatria. Eu idolatrava o meu corpo, eu idolatrava o meu trabalho, eu idolatrava o lugar e os ambientes que eu estava. Amém? Porque eu não estava servindo a Deus. Eu estava servindo a demônios. Eu estava servindo à vontade da minha carne, ao meu ego, ao meu orgulho, à minha soberba, ao dinheiro, ao que o dinheiro poderia me proporcionar. Até que Deus me chamou e Ele falou, sai daí que eu vou fazer tudo novo. E eu pedi as contas. Outra idolatria que pode acabar com o homem é o poder. Amém? O poder em qualquer esfera. O poder, em qualquer esfera, ele se torna o quê? Uma idolatria. Você idolatra o poder que você tem. Às vezes é o pastor que tem o poder, ele acha que ele tem o poder. Aquilo ali se torna uma idolatria na vida dele, porque ele começa a achar que ele pode dominar todo mundo. Ele começa a achar que só ele é santo, que ele ainda está no Antigo Testamento, que o véu não foi rasgado, que só ele tem acesso, só ele pode ungir, só ele pode fazer isso, só ele pode ministrar ceia, é só ele, porque é o poder. Eu tenho poder. Por isso que é muito importante. Eu sei que vocês aqui, existem pessoas que foram chamados para a obra. Existem pessoas que vão ser levantadas. Existem pessoas que vão ter o óleo derramado na sua cabeça. Assim como aconteceu comigo. Vigiem para vocês não entrarem na idolatria do poder. É o que eu e o meu esposo oramos todos os dias, de acordo com o que o Senhor tem ministrado no nosso coração, do que Ele está fazendo com esse ministério. É o que eu oro todos os dias, Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu coração, guarda a minha mente, guarda o meu coração. Porque a gente sabe que a gente está fazendo o que é certo, mas é Satanás, ele é astuto, e ele vai querer ele vai querer contaminar a minha vida e a sua vida com o poder, para fazer com que o poder venha crescer, para fazer a gente se corromper. E a gente tem que estar todo dia o quê? Lá no chão, com a cabeça mesmo no pó, com a cara no pó, pedindo, Senhor, me guarda, Senhor, me blinda, Senhor, me reveste, Senhor, em nome de Jesus, tira de mim todo mal, Pai, tudo aquilo que possa querer tomar o seu senhorio na minha vida. A gente tem que todos os dias orar pedindo por humildade, pedindo para Deus vir guardar, amém? Ele ofereceu até para Jesus exatamente quem dirá para mim e para você.
O poder destrói o homem. O poder faz qualquer um se corromper. Amém? O poder faz qualquer um se corromper. E nessa esfera de poder, não vem da sua unção. Eu vou trazer uma ministração sobre unção e o Senhor me deu esse tema já. Não vem da sua unção para um prato de lentilhas. Vão te oferecer cargos, vão te oferecer coisas, porque vão reconhecer a unção que vocês estão gerando, porque vão reconhecer aquilo que você carrega. Tudo isso é Satanás querendo colocar o quê? A idolatria do poder sobre a sua vida. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com meu esposo. Não, eu te entrego a intercessão. Não, eu te entrego o ministério de louvor. Tudo isso é o quê? Para ter poder. E se a pessoa não está firmada em Cristo, se a pessoa não está firmada na rocha que é Jesus, ela se contamina. Ela acha que ela é mais que todo mundo. Ela acha que ela vai poder dominar todo mundo, que ela vai poder dominar a igreja, que ela vai... Gente, misericórdia. O poder também é idolatria. Amém? Como que a gente tira isso? Como que a gente vence a idolatria? Como que a gente tira essas dominações, essas dominâncias da carne da nossa vida através do jejum? Eu quero falar para você. Oh, meu Deus, é hoje, Deus. Pronto. Amém. Eu quero falar para você que o jejum, ele põe para fora qualquer tipo de idolatria. O jejum faz matar a carne. Amém? O jejum, ele trata o caráter. O jejum, ele vai tirar as nossas vontades pecaminosas, as vontades que faz a gente idolatrar as pessoas. O jejum faz fazer a gente matar os nossos desejos carnais. Quando a gente está jejuando, a gente está moldando, amém? Depois que eu comecei o jejum, eu não me sinto mais... Glória a Deus, Thalia, aleluias! O jejum é uma arma poderosa, gente. O jejum é uma arma poderosa. E o jejum, ela foi estipada no meio da igreja. Por quê? Porque Satanás sabe da prática do jejum. Satanás sabe o que o jejum pode proporcionar. Só que se você não sabia, satanistas, eles jejuam. Vocês sabiam que os satanistas jejuam? Satanista, luciferiano, eles têm práticas de jejum, de ficar igual a gente, 40 dias no líquido. De ficar 50, 60, 70 dias. Só que eles praticam isso. E não é pouco, exatamente. Eles jejuam muito, porque eles sabem do poder do jejum. Só que Satanás, ele é astuto. Ele fez isso se morrer dentro das igrejas, se perder no meio da igreja. Ele fez essa prática de uma vida de jejum perder. Amém? Muitas pessoas, eles param de comer carne. Exatamente, porque isso, o parar de comer carne, deixa a gente o quê? A gente sensível, a glândula pineal que eu falei para vocês fica mais aguçada para o mundo espiritual. A carne contamina o nosso corpo, a carne bloqueia, faz o metabolismo ficar mais lento. Por quê? Por que existe o jejum de Daniel? O jejum de Daniel, ele é feito, que fala jejum, mas na verdade é um propósito, né? Por quê? Porque ali o jejum de Daniel, você só se alimenta com coisas que deixam o seu organismo vivo. Você não contamina o seu corpo. O seu metabolismo, ele tá ok. Por isso que Daniel, ele era da forma como ele era, de interpretar sonhos, de ter visões, de ter momentos de adoração com o Senhor. Por isso que Daniel era daquela forma. Você pode ver que no Antigo Testamento ali, até Jesus, eles não se alimentavam, você não vê eles falando que eles comiam, amém, muita carne vermelha. Era mais peixe. Eles comiam quando Deus dava ordem. Que nem teve no Egito, vocês vão matar o novilho, matar o cordeiro, e aí vai passar o sangue do umbral e depois vocês comem. Mas era só quando Deus mandava. Eles não se alimentavam de carne. Amém? E eles nem questionam, só obedece. Tive sonho com números essa noite. Amém, Tari? Provavelmente Deus estava querendo te mostrar algo. Aí você tem que ver o contexto do sonho. E os números que apareceram, porque tudo Deus fala através dos números. Amém? Então, veja o contexto do sonho, que provavelmente deve ser alguma mensagem codificada que o Senhor te deu. 22. Amém. Depois eu mando no seu privado, tá? O que representa o número 22, tá bom?
O show da Madonna foi pura idolatria, misericórdia. Exatamente, gente. Uma das coisas, a Madonna, ela tem a alimentação dela totalmente regrada. Ela fala que é o quê? Ela fala que é por causa do corpo, ela fala que é por causa da pele, mas não é. Todo mundo sabe que ela é satanista e ela não faz questão de esconder. Ela mesma já falou, não sou eu que tô falando. Ela mesma falou, eu sou satanista, eu sou luciferiana. Ela já foi excomungada 3 vezes pela Igreja Católica. A própria Igreja Católica excomungou ela. Então, a gente precisa entender que o jejum tem que fazer parte da nossa vida. O jejum tem que estar no nosso meio. Só que Satanás tem tirado isso de dentro das igrejas, porque ele sabe do poder da prática de jejum. Ele sabe que quando eu e você jejuamos, ele tem que bater em retirada. As obras da carne vão ser mortas. Amém? As obras da carne tem que cair fora. As idolatrias tem que cair para fora. Pois é, Damião. Só que aí quem está na regência é da mesma parte que ele, né? É a mesma parte que ela lá. Então, e assim, infelizmente, a gente não entende, mas era necessário que se cumprisse isso, porque senão Jesus não volta. Eu sei que é duro, é difícil a gente entender, mas isso tudo tem que se cumprir, porque está na Escritura. Porque senão Jesus não tem como Jesus voltar. Sabe, todos os dias o inimigo sopra. Me fala que é bobagem, eu repreendo. Exatamente, Carminha, é uma luta constante. A gente tem que repreender. Satanás vai falar, para com isso. Gente, quantos homens... Gente, até crente que é pastor, que conhece a gente, quando eu falo que tipo assim, não, eu tô no jejum. Por quê? Muita gente fala, não, mas você não tem que contar. Não, como que eu não conto? Eu vou mentir. A pessoa vai pegar e vai falar assim, olha, vem aqui em casa que a gente vai fazer algo. E aí eu pego e eu vou falar, não, eu não quero comer. Não, eu quero comer, mas eu não posso comer porque eu estou no propósito. Eu não posso comer porque eu estou no meu jejum. E aí que nem eu estou no meu jejum é de 23 horas. Eu só tenho 1 hora para comer, uma janela de alimentação. Eu tenho que fazer essa janela de acordo com o que eu coloquei com o Senhor. Que nem a gente foi, eu falei, não, eu estou no jejum. Nossa, mas por quê? E eles são pastores. Amém? Mas você não pode comer? Eu falei, não. Aí eu falo, não, porque eu tô no jejum de 23 horas, eu só posso comer 1 hora. As pessoas ficam assim, tipo, nossa, não entende, acha que é loucura. É nossa, meu Deus. Gente, isso é real. Se os capeta lá se eles fazem pros capeta, por que eu não vou fazer para Deus? Que é que nem vocês estão falando aqui, eles fazem, eles nem questionam. Tem que matar o bicho, eu mato, tem que jejuar, eu jejuo. Eu tenho que fazer. Eu sei o que o jejum fez na minha vida. Eu sei que o jejum me transformou. Eu sei que hoje eu sou quem eu sou também por causa da prática do jejum. O meu marido é testemunha. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, irada, arrogante. Eu não tinha paciência, e mesmo sendo cristã há 15 anos. Só que depois que eu comecei a praticar o jejum, o que cresceu em mim? O domínio próprio. Por mais que eu, às vezes, sou atacada, com certeza eu sou carne, Jesus foi. Mas a gente começa e a gente tem a mente ali centrada e fala, ó, tem algo diferente, isso é um ataque. Isso não é normal porque eu não sou mais essa pessoa. Então, o jejum, ele nos transforma. O jejum tira a idolatria da nossa vida. Amém? Dá até náusea. Foi pesado, né, gente? Eu vou contar pra vocês só isso aqui. Eu ia assistir o show, né? Lembra que eu falei que eu ia assistir? Eu ia assistir, mas o Espírito Santo não deixou eu assistir. Ele só permitiu o meu esposo assistir. Uma coisa meio doida, a gente não entende às vezes as coisas de Deus, né? Eu desci aqui, eu fui levar meu filho pra dormir, subi com ele, tava deitado, aí eu falei, vou descer pra assistir. Aí eu assisti até a parte que Deus permitiu eu ver somente a parte do ritual. E ali eu vi o ritual, e aí meu filho, mãe, aí eu subi, porque ele não gosta de ficar sozinho no quarto. Aí eu subi pra ficar com ele. Depois disso, eu tentei ver pelo celular, né? Aí eu colocava no celular, tal, porque a gente não tem televisão no nosso quarto. E aí eu tentei colocar no celular, e aí
eu pegava e não abria, e não abria, e não abria, e não abria. O Espírito Santo falou, não é para você ver. Eu não quero que você veja. E eu aí vendo de novo, e eu não quero que você veja. Eu falei, amém. Ele falou, somente ele vai assistir. Somente ele vai ver. Por quê? Porque ele acompanha essas coisas. Eu acompanho também, mas ele acompanha outras plataformas. Ele tá, tipo, mais envolvido. E eu entendi que Deus estava separando. Por quê? Porque, gente, cada um tem um chamado. Cada um tem uma coisa. O meu chamado, na mesma hora. Calma aí, gente, deixa eu só ver aqui. Eu posso aumentar pelo menos um dia de jejum para Deus parar com ele. Pode, tá, Carminha, pode, não tem problema não. Eu não consegui assistir também não, até a parte do ritual. Tá vendo? Deus incomoda. Ela fez o sinal da cruz. Exatamente. Ali era o quê? Misturando o santo com o profano. E aí eu entendi, e Deus pegou e falou assim, por quê? Por quê, gente? O que que acontece? Eu vivia muito nessas baladas desses shows. Eu vivia muito, eu ia para todos os shows que você possa imaginar. Eu ia. Porque eu sempre fui da música. Eu sempre gostei de black, eu sempre gostei de... É música, eu sempre gostei. Sempre, sempre. Só que Deus me chamou para ministrar santidade. E ali, outro dia eu tava vendo com meu esposo, e ali a gente fez ai meu Deus, como que é o nome? Um encontro, não é encontro. A gente passou por um seminário que chama Veredas Antigas, aonde você passa mesmo por um processo de cura, de libertação. É mais cura, né, para restaurar as suas veredas, restaurar o seu passado, aquilo que contaminou você. E ali eu recebi um papel aonde Deus estava falando o significado do meu nome. E ali Deus colocou Michele, santidade. Para Deus o meu nome significa santidade. Logo, é por isso que vocês vão me ver sempre falando que a gente tem que ser santo. Deus me levantou para ministrar santidade. Por mais que eu estava assistindo aquilo para trazer conhecimento, porque é coisa da minha área de batalha espiritual, que é coisa de libertação, Deus pegou e falou, não, porque você é santa. A sua boca e os seus olhos têm que ser santos. Os seus ouvidos têm que ser santos, porque você ministra a santidade. Agora o chamado do meu esposo, ele também tem isso, mas não dessa forma, o dele é outro. Então ele já acompanha essas coisas de satanismo, dessas coisas todas, porque é ele. Para ele não se contaminar, para mim não me contaminar, Deus separou, ele faz isso e eu fico com a outra parte. Amém? Eu nem lembrei de assistir, estão falando que ela falou sobre o Apocalipse, é verdade? Joyce, eu também não assisti tudo, mas o meu marido assistiu. E aí ele vai fazer uma live falando sobre isso, tá? Ele vai fazer porque eu não sei, ela falou alguma coisa sobre o Apocalipse, você viu? Ela falou no final do ritual que ela concluiu o que ela tinha para fazer. Tá. Ele tá falando que quando ela concluiu o ritual, aí ela pegou e falou, bom dia, Renato, a paz do Senhor Jesus, amém? Quando ela concluiu o ritual, ela falou, eu concluí o que eu tinha que fazer, eu fiz o que tinha que ser feito, tá? É isso que ela falou. Que ela foi levantada para fazer isso, né? Como a gente falou aqui, e aí ela concluiu o que deveria ser feito. Amém? Não, eu falo. Amém? Isso tem a ver com a idolatria. Então fala. Então fala, porque isso tudo tem a ver com a idolatria, amém? Tudo isso tá dentro. Vocês viram que as pessoas lá idolatram ela, amém? Ele vai falar aqui, gente. Paz, pessoal. Gente, eu assisti inteiro, tá? Eu assisti até o final e foi muito importante ter assistido. Então, assim, isso tem muito a ver com a idolatria. Porque muitos artistas impulsionou uma grande multidão estar lá. Não foi só a própria Madonna, porque tinha muita gente jovem. Só que muita gente jovem foi impulsionado a estar lá por causa de outros artistas famosos da própria Globo, que são jovens. Então o que acontece? A idolatria. Eu não conheço, um exemplo, eu não conheço a Madonna, mas eu conheço a Michele, que é uma atriz, e a Michele gosta. Por eu idolatrar a Michele, eu vou passar a acompanhar aquilo que ela gosta. Então eu não vivo mais a minha vida, eu vou viver a vida dela, e ela, por consequente, vive a vida de outro, e assim vai. Tudo isso é idolatria. Foi muito pesado, foi algo assustador de se ver, tá? Foi quase um filme
pornô em cima de um palco, transmitido por país e outras nações inteiras assistir. Mas, assim, o que foi liberado ali, com o tempo, não vai ser inevitável. O povo brasileiro vai sentir as consequências. Porque todo mundo tem opção. Todo mundo tem opção de escolher adorar o Senhor ou não. Então a consequência vai vir. Mas ali a idolatria era muito grande. A gente via pessoas chorando, idolatrando ela, idolatrando a Anitta, idolatrando o Pablo Vittar, idolatrando os artistas da Globo que estavam lá. Então a idolatria ali, ela foi fundamental para juntar aquela multidão de pessoas, para que esse processo de ritual satânico que houve ali, só Deus sabe o que está acontecendo na vida de cada pessoa que estava ali, quando era aberto os portais, quando ela liberou o pentagrama em forma de laser no meio de todos ali. Então assim, gente, foi surreal, foi assustador. Mas dentro disso que está sendo ministrado sobre a idolatria, nós precisamos tomar cuidado. E isso, talvez você vai falar, mas graças a Deus eu não gosto de Madonna, graças a Deus eu não vejo a Globo, graças a Deus eu não assisto nenhum desses pessoal da Globo, do meio artístico aí, da TV. Mas a idolatria também, onde está o coração, ali está Deus. Sim, verdade. Só que a idolatria, ela entra dentro da igreja, viu, gente? Eu conheço pessoas que ela é capaz de bater de frente com o Espírito Santo, mas ela não bate de frente com o pastor. Ela é capaz de dizer que o Espírito Santo não sabe o que está falando, mas ela é capaz de dizer que o pastor está certo. A gente ouviu isso dentro da nossa casa, tá? A gente ouviu isso dentro de casa. A gente foi mostrar a verdade. A gente estava saindo de um ministério. Eles não queriam aceitar que a gente saísse do ministério. Aí falou para nós, é melhor você procurar o pastor lá da igreja, porque ele tem uma visão mais ampla. Como assim? O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo testificou em mim, na minha esposa, que era pra gente ir embora, por quê? O que eu estava falando não tinha sentido, mas o que o pastor ia me falar tinha sentido. Sou eu. Não é o mesmo Espírito Santo? Como é que ele tem a visão mais ampla? Não pode ter a visão mais ampla, porque o Espírito Santo ele é único. A mesma visão que ele dá para você, ele dá para mim. Não tem grau de Espírito Santo. Então assim, a gente percebe até hoje, eu não vou citar nome, que lá é uma idolatria muito grande a esse pastor. É muito grande. É uma igreja grande, de ministério gigantesco. Fora do Brasil. Ministério multinacional. Existe, não sei lá, não dá nem para saber quantos membros eles têm. E assim, você vai ver os dias de culto, é cartaz com o nome do pastor. É um desespero, implorando para o pastor visitar a célula deles, visitar a casa deles. É idolatria, gente. Isso é idolatria. Desde o primeiro dia que eu citei. Glória a Deus. Glória a Deus que o Senhor te preserve assim, Carminha. Em nome de Você Jesus. não sabe, tá perdendo nada. Amém? Amém? Glória a Deus. Então isso tudo, gente, é idolatria. E ali o nível de idolatria que foi lançado ali, amém? Ali naquele show, infelizmente vai trazer consequências. Por mais que a gente não esteja, amém, assistindo, vai trazer consequências, mas para a gente não. E o Senhor falou, aqueles que estão debaixo da minha presença, aqueles que estão buscando a minha face, aqueles que estão, foi igual eu falei naquele dia, aqueles que estão buscando a minha presença e estão guardados em mim, eu estou protegendo. Amém? E aí o Senhor disse o quê? Até aqueles que vocês orarem, eu estarei, aqueles que vocês intercederem, eu estarei preservando. Então por isso que eu falei, interceda pelos seus familiares, interceda pelos seus filhos, por aqueles que ainda não conhecem, porque o Senhor vai guardar, Ele tem misericórdia. Agora o povo, gente, aquele povo que estava lá, se perdendo, se contaminando, o pouco que eu assisti, eu fiquei misericórdia. Porque mesmo quando eu estava desviada, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, que nojeira. Então, estejam atentos, amém? A idolatria é qualquer coisa, qualquer coisa. Idolatria filho, marido. É qualquer coisa, exatamente, igual eu falei antes. Idolatria filho, marido, carro, emprego, ministério, pastor, qualquer coisa. Nós temos uma regra para seguir, tá? Como que é essa ordem? Até roupa, tudo é idolatria. Porque às vezes você não consegue dar uma blusa, você tá vendo que, tipo, você não vai dar a blusa.
Você não vai usar a blusa, aí você fica, não, mas eu vou deixar a blusa aqui, porque eu vou usar. Não, você não vai usar, cara. Você já comprou a blusa já faz 3 meses. Uma dica, se você comprou uma roupa, faz 3 meses que você tá guardando essa roupa, você não vai usar. Principalmente mulher, porque eu sou assim. Eu até brinco com as minhas filhas, com meus filhos. Comprou uma coisa nova, eu já quero colocar. Se você comprou uma coisa, já faz 3 meses que tá dentro do seu guarda-roupa, doa para alguém. Talvez você comprou para dar para alguém. Se você não usou, é para você dar para alguém. Amém? Então, isso também é uma forma de você não ficar acumulando coisas dentro da sua casa. Existe uma ordem na nossa vida. A gente tem que amar a Deus em primeiro lugar. Depois é nós mesmos. Por que nós mesmos? Porque se a gente não se amar, a gente consequentemente não está amando Deus. Porque Deus habita em mim, Deus habita em você. Depois a gente ama o nosso esposo, a nossa esposa. Só que tem pessoas que colocam Deus e a esposa, e depois ela, e o esposo, e depois ao contrário, né? Coloca a esposa e depois ele. A esposa. Vocês entenderam? Amém? Depois ela. A gente tem que se amar em segundo lugar e não terceiro. Não colocar os nossos cônjuges no lugar que é nós, porque a gente acaba se anulando. Isso é idolatria. A gente deixa de viver a nossa vida para viver a vida do outro. E não é porque a gente é casado que a gente não é mais um indivíduo. A gente se torna uma só carne, mas eu ainda tenho as minhas vontades, ele ainda tem as vontades dele. Amém? A gente precisa saber discernir essas coisas. Eu não posso me anular para fazer a vontade dele prevalecer, assim como ele também não pode se anular para fazer a minha vontade prevalecer. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento, que é Deus, nós mesmos, o nosso esposo e depois os nossos filhos. Por que os nossos filhos? Porque às vezes você vai ir contra a sua esposa ou contra o seu esposo e a favor do seu filho que está errado. Ei, não! Não é isso. Não é assim. Não idolatre o seu filho. Não coloque o seu filho no lugar, a sua filha no lugar do seu esposo, no lugar da sua esposa. Não é assim que Deus faz. Tá tudo errado, tá tudo uma grande bagunça. Não é assim. É filho depois. Às vezes as minhas filhas ficavam com raiva de mim. Nossa, mas tudo é o Gralac. Nossa, mas tudo é o Gralac. Ele é o meu marido. Ele é o meu marido. Depois vem vocês. Amém? Tem coisas que não concordam na igreja que eu estou. Joyce, coloca diante do Espírito Santo. Amém? É um conselho. Porém, eu estou lá porque o meu esposo gostou de lá. Coloca o Espírito Santo porque ele é o cabeça. Deus tem que ministrar no coração dele. Ele é o sacerdote. Deus tem que mostrar para ele. Se tem coisas... porque é o que eu falo. A mulher, ela tem um discernimento diferente do homem. A mulher, às vezes, ela vê coisas que o homem não consegue ver. Você é a intercessora dele. Você é o alicerce dele. Ele é o cabeça, mas quem sustenta todas as coisas, quem paga o preço de oração é a mulher. Amém? É a mulher que sustenta o seu marido em oração. Ora e pede para Deus revelar para ele, sem você precisar falar. Por quê? Porque também Satanás é astuto, vai pegar e falar assim, mas ela tá falando porque ela já falou que não gostava. Então só ora. Amém? Só ora e pede, Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor está mostrando para mim, mostra para ele. Mostra para ele, fala o Senhor para ele. E que ele venha, porque aí eu sei que é o Senhor falando. Fala com ele. Fala com o Espírito Santo. Eu costumo dizer, eu jogo o B.O. pro Espírito Santo. O Espírito Santo tá nas suas mãos. Tem coisas que eu pego e eu falo. Espírito Santo, mostra pro meu esposo. Porque se eu falar... E já funcionou, ele tá falando. Porque eu sabia que se eu falasse, ele ia falar que era picuinha, que era coisa minha, que era porque você já não gostou desde o começo. E não adianta, a gente tem um discernimento. Amém? Existem lugares que eu falava, eu não senti, amor, não é. Aí ele, não, mas eu gostei. Eu ficava, não, mas não é. E aí eu falei, Senhor, mostra pra ele. E aí eu acompanhei. Eu fui porque é o meu papel. É o meu papel. Eu confesso que teve horas que eu olhava para ele e eu falava, você, a consequência, quem vai colher é você. E você que vai pagar o preço. E eu não aceito eu pagar o preço por causa de você. Ou você se posiciona e eu sei. Gente,
Eu, às vezes, coloco meu marido na parede, assim como ele também me coloca. Amém? Às vezes eu coloco, eu chego nele e eu dou eu falo as verdades. Porque às vezes a gente não consegue enxergar, mas o outro enxerga. Amém? Então o papel da mulher é interceder. Fala com ela, fala com ele, fala com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ministrar. Amém? Eu tô assim, peço a Deus para avisar. Amém, Carminha? E olha, ele está me ouvindo. Glória a Deus, glória a Deus. Você vai ver só. Amém? Verdade, eu tentei falar e ele falou isso. Ele fala, eles vão falar. Então essa é uma estratégia que eu uso direto. Se eu tô vendo coisa e eu sei que ele vai ficar meio assim, por quê, gente? O homem, ele é difícil de aceitar. Ele tem aquela coisa de ser, sabe, o alfa, sabe? Aqueles de ser, eu sou o macho alfa. Deus fala comigo. Deus não sei o quê, eu não aceito. É do homem, é do homem. Toda a maioria dos homens são assim. Amém? Só que Deus deixou a ajudadora. A gente não está aqui somente para lavar, passar, cozinhar. Não. Deus deu a mulher porque sabe que a gente tem uma percepção do mundo espiritual diferente. Amém? Então eles muitas vezes não vão aceitar. Aí a gente tem que ter estratégia. É pedir para Deus mostrar. Aqui em casa eu sou a louca, acho que falo demais. Eu também era assim, ô Lu. Agora, aos poucos a gente vai mudando. Aos poucos a gente vai amadurecendo. Amém? Tem horas que o Senhor, ele me usa mesmo com intrepidez para falar com meu esposo. Porque às vezes o que acontece? Eles têm muita responsabilidade na cabeça. Principalmente o homem, que nem o meu marido, ele sempre teve de que ele era o provedor. Ele precisa trazer o alimento para casa, ele precisa, e demorou muito tempo para ele aceitar que eu estava ali para ajudar. Amém? Porque eles têm isso. Então, aos poucos, Deus vai usando a nossa vida para moldar eles. Hoje eles já conseguem entender que não é assim que funciona. Que se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. É que agora Deus não quer mais eu trabalhando. Ele quer eu literalmente 100% na obra. Mas antes ele não aceitava. Amém? Aqui fala que eu estou tentando desanimar, que só penso negativo, só porque dei minha opinião. Aos poucos isso vai mudar, Ô Alessandra. Sim, Renato. Teve uma vez que meu esposo chegou com 3 latinhas de cerveja, joguei tudo fora. Isso que ele nunca bebeu. Ah, mas aí nesse caso eu também sou a doida. É que meu marido nunca bebeu. Mas já era Satanás trabalhando. Exatamente. Aí você já via que era o ataque do inferno. Amém? Sobre a vida de vocês. Prontinho. Amém? Deixa eu aumentar aqui. Pode falar, Renato. Aí. Bom dia, Michele, a paz do Senhor. Bom dia, Deus paz do continue nosso te Senhor. abençoando. Bom dia a todos que se encontram na live, que Deus continue abençoando a todos. Seu esposo também, um abração nele aí, já mandou oração para mim hoje também, 3h30 da manhã. É bênção de Deus, que Deus abençoe a sua família. Eu estava ouvindo você falar a respeito dessa questão da oração, né? Do casal em si, a forma de lidar um com o outro dentro de casa. E quando eu estava com a minha família, a minha esposa, ela falava algumas coisas para mim e eu não gostaria de acatar o que ela falava, não por eu ser mais usado ou melhor na mão de Deus do que ela, mas era simplesmente pelo fato de eu achar que eu era o cabeça e eu não deveria ser guiado pela cauda, né? É um machismo. Lá no fundinho tinha um resíduo do machismo, né? E o que acontece? Com o tempo eu fui aprendendo que eu estava errado, porque eu falava, poxa, eu estou na rua correndo atrás de alguma coisa e outra para levantar dinheiro para manter família, eu estou preocupado em entrar em contato com fulano, com ciclano, com bertano, e o último ser que eu vou pensar em entrar em contato vai ser com o Senhor. E a mulher, ela está dentro de casa, ela está lavando uma panela, ela está passando um pano, ela está assim, Jesus, abre a porta. Senhor, entra com providência. Senhor, faz isso. E ela tem uma sensibilidade maior porque ela está sempre interagindo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a probabilidade dele usar ela vai ser sempre maior do que com o homem.
Entendeu? Por quê? Porque ela busca mais, ela tem mais esse contato, mais essa intimidade. E às vezes ela fala, o homem não dá ouvido. E a melhor coisa é fazer o que você acabou de orientar agora, Michele, é orar. Porque tem coisas que não adianta você falar. Porque não adiantava comigo. Quando falava comigo, eu falava, não, pá, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou o cabeça, eu sou o homem da casa, que não sei o quê. Você é cauda, você está querendo, assim, numa ignorância que só Deus. E hoje eu entendo o quanto eu errei. Então a melhor coisa dentro dessa situação toda é estar em oração e se calar. Mas também precisamos identificar qual é o propósito desse problema que a gente está vendo na igreja. Né? Porque às vezes o propósito, o Senhor te colocou lá, foi para você tentar resolver, ajudar a resolver. Você entrar como um intermediário e tentar resolver o problema, não você sair. Porque aonde nós formos, nós vamos encontrar o problema. Toda igreja que a gente for, a gente vai ver um problema. É fofoca, é um disse-me-disse, é uma panelinha, é isso e aquilo, e fulano é melhor, ciclano é melhor, um idolatra o outro e tal, e essa coisa toda sempre vai existir. Só que o Senhor nos colocou nesse meio para a gente tentar fazer a diferença e tentar ajustar essas coisinhas na igreja. E muitas das vezes a gente se depara com isso, a gente sai. E o Senhor fica querendo operar e fazer através da gente, mesmo a gente olhando para a gente e vendo que não temos potencial, que não temos capacidade para resolver aquilo, mas o Senhor vai lá e nos capacita como ele capacitou Jeremias. Entendeu? É só a gente fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, a gente precisa estar realmente em oração e entregar na mão do Senhor e falar assim, ó, resolve. Porque o Senhor resolve tudo. Tudo, 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 tudo. Se você quer R$ 50 para você ir no shopping, ou R$ 1.000, R$ 2.000, e seu marido não te dá R$ 10, se você for pro joelho e falar assim, ó, vai lá, toca no coração dele, Senhor. Vai lá, Senhor, resolve esse problema para mim aí, porque tá esquisito, eu quero 50, eu quero 100, eu quero 300. O Senhor vai tocar nele, ele vai fazer. Ele vai fazer, porque assim, eu nunca orei, né, para minha esposa me dar nada, mas já teve momentos na minha vida de eu estar dentro de casa e eu falar assim, eu quero uma bicicleta. E eu pedi a bicicleta de manhã e a bicicleta chegar de tarde, na caixa, zerada. Então, assim, já teve vezes de eu pensar em comer alguma coisa e quando chegar na hora do almoço, aquilo está preparado para mim comer. Porque ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E quando se trata de família, de casamento, quando você vai para o joelho e fala assim, Senhor, se derrama mesmo nos pés dele, abre o coração e fala, Senhor, toma fulano nas tuas mãos, trata com ele, trabalha na mente, no subconsciente, no coração, toca no coração dele para que ele venha fazer tal coisa, mostra para ele, o Senhor, o Espírito Santo vai se encarregar de fazer tudo nos mínimos detalhes e colocar do jeito que tem que ser colocado. Entendeu? Mas se for o contrário, ele vai ministrar também no seu coração que você precisa entrar no querer do Senhor e ir aonde o seu esposo quer, porque nem sempre a esposa está com razão, às vezes ela pode errar, como todo ser humano erra, mas a maioria das vezes, dentro de um casamento, quando a mulher fala, pode assinar embaixo que está certo. Aí o homem, no seu machismo, acha que não, eu sou o homem, eu sou o cabeça da casa e tem que ser do jeito que eu quero, que eu estou certo. A gente vai lá e quebra a cara. Eu já quebrei a cara várias vezes. Amém? Obrigado aí, Michele. Fica na paz. Deus abençoe. Assim, sua esposa. Amém. Obrigada, Renato, pela palavra. É exatamente isso. Amém? Deus abençoe. É exatamente isso, gente. Amém? A gente tem que saber o nosso posicionamento, o nosso lugar. Amém? Não colocar nada acima de Deus, nem os filhos acima da esposa e do esposo, nem e o por último, amém? Para encerrar essa coisa da idolatria, os familiares, amém? Porque às vezes a gente coloca o nosso pai e a nossa mãe acima do nosso cônjuge, a gente coloca o nosso pai e a nossa mãe acima de Deus. Amém? Às vezes o marido tá falando que, não tá legal a sua mãe ficar vindo aqui todo dia, não tá legal a sua irmã ficar vindo aqui dentro todo dia, ou então a gente falar pro marido, não tá legal a sua mãe ficar vindo aqui, não tá... Essa é a vontade, essa é a hierarquia, amém? Às vezes o homem idolatra demais a mulher, a mãe. Às vezes a mulher idolatra demais o pai. Por que eu trouxe isso? Por que o Senhor está falando isso? Porque às vezes... O homem tem, você que é homem, né, que tá aí na live, tem o péssimo hábito de ficar comparando a sua mulher com a sua mãe. A sua mãe é sua mãe.
A sua mulher é sua mulher. Ai, mas a minha mãe não fazia assim. Tá, mas a sua mãe não tá mais com você. Quem faz agora é a sua mulher. Amém? Quem faz agora é a sua mulher. Para de querer ficar comparando a sua mãe com a sua mulher. Cada um tem, amém? O seu jeito de cuidar da casa. A casa não é mais da sua mãe. A casa agora é sua e da sua mulher. Então para de querer a mulher pegar e falar assim: ai, mas o meu pai fazia isso. O seu pai fazia. Agora quem cuida da sua casa é o seu marido. Se o seu marido quer subir em cima de uma cadeira para trocar a lâmpada, deixa ele. Não, mas o meu pai fazia diferente. E eu tô falando de mim. Porque quantas vezes eu comparei o meu marido com o meu pai? Porque o meu pai tinha uma maneira de fazer e eu sempre vivi a minha vida toda com meu pai. E eu falava, não, o jeito que o meu pai faz tá certo, o jeito que ele tá fazendo tá errado. E aí Deus falou, ele é o seu marido, quem governa hoje agora é ele, não é o seu pai. Então, a gente precisa também, porque é uma forma inconsciente de idolatrar o meu pai. De falar que a forma como que ele faz é o certo. É uma forma inconsciente, talvez você, mulher, de idolatrar, você homem, de idolatrar a sua mãe. Ai, mas a comida da minha mãe, coma a comida da sua mulher. Porque se fosse para você não sair da casa da sua mãe e estar com a sua mulher, você não tinha casado. É simples assim. Tem coisas que não tem como eu dourar a pílula, como se dizia antigamente, para falar. Amém? Tudo isso entra na esfera de idolatria. Respeita a pessoa que Deus te deu. Porque se você casou com ela, é porque você viu algo nela. É porque Deus te deu ela de presente. Amém? O nosso papel, a gente não casa para ser feliz. Nossa, não. A gente casa para fazer o outro feliz. Porque se o outro estiver feliz, consequentemente ele vai me fazer feliz. O problema é que as pessoas casam buscando felicidade. As pessoas casam, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Você já está com o pensamento errado. Você tem que fazer o outro feliz. E para fazer o outro feliz, muitas vezes, a gente tem que renunciar às coisas que a gente estava acostumado a fazer, mas que não vai ficar fazer o outro feliz. Porque se eu fizer o meu esposo feliz, automaticamente ele vai me tratar bem, como uma princesa, como ele faz, me tratar minhas filhas como princesa, e eu vou ficar feliz. É assim que Deus faz. E eu sem idolatrar ele. Porque eu falei para ele, quando o Senhor me entregou esse ministério que o Senhor falou comigo, amém? Eu peguei e falei para ele, eu vou viver a maior reviravolta, eu vou me entregar à santidade, o Senhor está pedindo para tirar isso, e quem quiser ir comigo, vai. Se você quiser ficar comigo, vem comigo. Entra na mesma pegada. Vem na loucura de chapar o coco na presença de Deus. É jejum, é santidade, é largar a mão de tudo que é errado. É a gente se consertar porque Deus falou que vai fazer e Ele vai fazer. Se você quiser, você desperta tu que dormes. Quem não quiser, eu falei para eles e falei para as minhas filhas. Quem não quiser, tchau e bênção. Eu vou viver aquilo que o Senhor prometeu para mim. Por quê? Eu não posso colocar ele acima de Deus. Eu não posso colocar ele acima do que o Senhor me entregou. Deus me deu um chamado. Amém? Eu sei aonde Deus me tirou. Eu sei quem eu era antes de Deus. Eu sei. E o chamado, Deus entregou para mim, mas ele faz parte do chamado. Ele faz parte, ele é o cabeça. E eu quero você, mulher, entenda uma coisa. Entenda princípios, amém? Todo mundo fala que, não, é princípio. Quem governa é o cabeça. Se você tem um marido, se você tem um homem, se você tem um homem que é pastor, tem chamado ou que não tem, o cabeça é ele. Quem vai direcionar todas as coisas é ele. Se você se levantar, você está com o espírito de Jezabel. Amém? Você está com o espírito de Jezabel. E se ele se submeter, tem uma regência do espírito de Acabe sobre a vida dele. Então, taca o joelho no chão e taca o coração, para que isso seja consumido pelo fogo do Espírito Santo.
Isso daí também chega de trazer esses feminismo demoníaco para dentro da igreja. O cabeça é ele. A palavra, Paulo fala, o cabeça é Cristo, é o homem. Amém? Não é porque eu tô aqui ministrando que eu vou pegar e eu vou abrir uma igreja sem estar com meu marido do lado, porque é ele que responde. O cabeça é ele. Eu posso estar pregando, eu posso estar ministrando, mas Deus vai cobrar dele. E se eu vim aqui fazer algo que Deus não ministrou no coração dele, eu estou sendo regida pelo espírito de Jezabel, sim. E a gente precisa ter isso na nossa mente. Amém? Eu pensava isso, que só queria ser feliz, eu nunca renunciei. Amém, Carminha. Eu casei sempre pensando nisso, porque não era feliz na minha família, sempre fui rejeitada por... A gente entra num relacionamento quando a gente não tem esse entendimento desse jeito, ô Lu. Eu também pensava assim antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? Amém? A gente precisa entender isso, gente. Que nem... Existem pessoas, mulheres que são mulheres de Deus, que a gente conhece, né? Aqui na nossa região. Só que assim, eu não consigo entender. Ela é pastora, ele é pastor. Só que quem está direcionando e governando a igreja, é o Espírito Santo, tá? Mas ela é a diretora da igreja e o cara não vai para a igreja. O pastor não vai para a igreja. Ai, não, porque ele trabalha. Eu falo, não, gente, tem alguma coisa errada. Eu não consigo entender. Não consigo, e a mulher é usada por Deus. Se eu falar que ela não é mentira, ela é. Deus usa. Mas existem princípios. Existem princípios. O que acontece? Eu vou falar o que tem acontecido, e eu já vou dizer. O que tem acontecido com a gente aqui no nosso ministério? Porque, gente, Deus entregou toda a logística do ministério, Deus deu para mim. Tudo aquilo que Deus vai fazer, Deus falou para mim. Só que, consequentemente, depois ele vem falando com o meu esposo. Amém? E aí Deus tem acelerado muitas coisas, tem acontecido muitas coisas que a nossa mente está assim, ó, a milhão. É as pessoas chegando, exatamente, tudo com ordem e decência. As pessoas agora, e Deus já tinha me ministrado antes, uma das coisas que o Senhor pediu, ele falou, você vai começar a ministrar, vocês vão começar a ministrar a Santa Ceia nas lives. E aí eu peguei e falei, não, eu não vou ministrar a Santa Ceia. Por que eu vou ministrar a Santa Ceia? Se é o Senhor, e eu no pensamento, se é o Senhor vai trazer uma confirmação de que isso é a tua vontade para esse ministério, que o Senhor já está fazendo isso nesse nível. Quando foi ontem, Deus trouxe a confirmação. Porque a pessoa falou, eu vivo isolada, eu não consigo ir para o culto na cidade, e a única coisa que eu assisto são as suas lives. Eu não tenho como ir para a cidade. Eu já até ofereci dinheiro para o pastor vir aqui me trazer a Santa Ceia. E eles não trazem. Eu falei, meu Deus. Ele falou. Aí a pessoa disse, você está acessando pessoas aonde não tem como acessar. Então, quando eu peguei e falei, amém, o Espírito Santo falou. Eu falei para você, cara, para você ministrar a Santa Ceia, porque tem pessoas que não conseguem ceiar. Tem pessoas que só escutam a sua live, tem pessoas que estão vendo somente a sua live. E eu peguei e falei, meu Deus. E eu falei, amém, Senhor. Então agora, todo domingo, todo segundo domingo do mês, a gente vai ministrar a Santa Ceia. Amém? Porque por mais que as pessoas ceiem, a gente precisa ter a ministração da Santa Ceia. Amém? Aí eu sou amém, glória a Deus. Amém? Eu muitas vezes, obreiro, eu levo a Santa Ceia. Amém, Damião. Quando ela me contou isso, eu fiquei numa tristeza tão angustiante, que eu peguei e falei assim, meu Deus, como que as pessoas estão se esfriando no amor? A pessoa falou que ia dar o dinheiro para o pastor ir lá e levar a ceia. E a pessoa falou que não ia. E ela chorou, ela falou, eu não acredito que eu vou poder receiar. Ela falou, não acredito que eu vou poder ceiar. Outra coisa que o Senhor já tinha pedido para eu fazer, mas eu falei, não, Senhor, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu não sei se é isso que o Senhor quer. E as pessoas já estavam me perguntando, como que eu faço para ser membro do ministério? Eu falei para o meu marido, eu falei, meu Deus, e agora? Como que a gente vai fazer? Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é isso mesmo que Deus quer fazer? Aí as pessoas falam, você tem ministério? Como que eu faço para me tornar membro e você ser a minha cobertura? Porque eu quero dizimar e ofertar no ministério de vocês. E o Senhor falou, eu falei para vocês abrirem
E eu falei, mas Deus, tá tudo tão rápido. Ele falou, eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Aí eu falei, meu Deus, então confirma. Porque a gente sabe, a gente vai o quê? Eu pelo menos, gente, Deus fala, mas eu sou daquelas que fala mais uma vez. Teve confirmação, mas Senhor, fala mais uma vez. Para mim ter certeza que não é a minha carne, mas fala com outra pessoa, fala com alguém, com a palavra, usa quem o Senhor quiser, mas fala. Porque eu tenho muito temor. Amém? Bom dia, Pri, a paz. E aí eu peguei e falei, porque eu falei, pai, é uma responsabilidade muito grande, pai, eu tomar conta de um ministério. Eu não posso abrir ficha de membresia, Senhor. Ele pegou e falou assim, é eu que... E aí você escuta a voz bradando, sabe? Aquela voz de trovão falando, é eu que estou dizendo. É eu que estou falando. René Esther canta labassai. Quando eu dou um direcionamento, você tem que seguir, porque é a minha vontade. Eu falo, amém, Senhor. Amém. E aí as pessoas, porque eu quero ofertar no seu ministério, porque eu quero ofertar para fazer essa obra crescer, porque eu tenho me alimentado e o Senhor faz o que eu estou mandando você fazer. Eu falei, amém, amém. E as pessoas me mandando mensagem no privado, como que eu faço para fazer parte desse ministério, como que funciona, como eu quero estar debaixo da cobertura de vocês. Eu falei, meu Deus, é só pela misericórdia do Senhor, é só o Senhor para ter misericórdia da minha vida. O que o Senhor está fazendo, Pai, o que o Senhor está fazendo? E aí a gente fica, sabe, naquela luta de tipo, não é, por quê? Porque, gente, na nossa cabeça, a gente sabe que a gente ainda não foi ungido pastor, mas nas regiões celestiais sim. E aí Deus pega e fala, vocês já são pastores, vocês só ainda não receberam óleo, mas está chegando, cuida das minhas ovelhas, continue fazendo o que eu estou falando. Se eu falei que eu vou levar o sustento, eu vou levar o sustento. Eu só quero que vocês façam o que vocês estão fazendo e estejam atentos à minha voz. Eu falei, amém, Senhor, amém. Isso tudo, gente, eu tô falando para vocês entenderem, amém? A proporção que o Senhor está fazendo, a proporção que o Senhor vai levantar vocês, amém? A proporção que o Senhor vai fazer. Eu e o meu marido, a gente não tinha noção do que a gente ia viver nesse ano. A gente não tinha perspectiva do que essa live ia acontecer, que o nosso ministério... Exatamente, Renato. E tipo assim, querendo ou não, as pessoas ainda têm esse bloqueio de não ter o título do mundo, né? Daqui. Mas Deus já falou, eu já levantei. Vocês estão fazendo, o Senhor falou, vocês estão fazendo coisas que quem tem título não está fazendo. Eu falei, amém. Ele falou, você vai ministrar a Santa Ceia todo segundo domingo do mês. Porque a minha palavra não está chegando por aqueles que deveriam falar. Eu falei, amém. Então, gente, isso já estou trazendo aqui, amém? Deus pediu, nós vamos fazer a ministração da Santa Ceia todo segundo domingo do mês. Amém? Amém, amém, Damião. Amém, amém. Bom dia, Michele. Ontem foi muito estranho na igreja. Meu filho ficou chorando, senti um levante. É porque você está no jejum, né, Vilma? Pode ser realmente um levante, sim, amém? Pode realmente ser um levante. Vamos orar e clamar, pedindo, que nem eu tenho orado e clamado, pedindo para revestir, amém? Todos que estão no jejum, os filhos de vocês, amém? Foi Santa Ceia. Geralmente, quando é Santa Ceia na igreja, o mundo espiritual está muito agitado, amém? O mundo espiritual, ele fica agitado. Nós já estamos passando por uma transição muito grande no mundo espiritual, né? Acerca de tudo que está acontecendo. Então, a probabilidade de acontecer essas coisas é real. Amém? O Senhor já usou vasos para falar que sou missionária, mas me acho muito pequena. Eliane, a gente sempre vai se achar, porque a gente realmente é pequena. A gente não é nada. Enquanto, amém? Enquanto a gente se achar pequena, Deus trabalha. O problema é quando entra o quê? O poder. Lembra que eu falei aqui? O problema é quando o poder, a gente acha que a gente é grande demais. Amém? Porque aí existe o que? As idolatrias do poder. Porque quando a gente achar que a gente é grande demais, que nem eu vi, tava passando o negócio do TikTok ali do meu esposo, e aí ele tava falando, porque eu sou o maior profeta do Brasil, porque eu trago as maiores profecias. Eu falei, meu Deus, esse já se perdeu. Amém? Então a gente precisa entender isso. Vilma, com certeza foi um ataque mesmo. Amém?
Vamos, ora, blindando, revestindo. Amém? Não fiquei nervosa para não perder a minha bênção. Me deu vontade de levantar e ir embora. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. É levante, Vilma. É ataque mesmo. Amém? Para a gente encerrar aqui. Interceda por mim. Estou trabalhando em um salão que a gerente está magoada comigo. Hoje não fui trabalhar, fiquei em casa. Amém, Pri. A gente vai orar. Amém? Vamos orar e interceder sim. Tá bom? Em nome de Jesus. Para encerrar. Para a gente encerrar a ministração aqui, a palavra que o Senhor nos trouxe. Existem 3 pecados que Deus abomina. Amém? Existem 3 pecados que o Senhor, Deus, o nosso Pai, abomina. O primeiro de todos eles é quando a gente coloca algo ou alguém acima de Deus. Isso é um pecado abominável aos olhos do Senhor. Amém? Quando a gente coloca alguém ou algo acima da pessoa do Pai, né? A gente está pecando, é um pecado abominável. O segundo pecado é o homicídio. Bom dia, Moacir, bom dia. O segundo pecado abominável aos olhos do Senhor é o homicídio. Quando nós vamos lá e tiramos a vida do nosso irmão. Amém? O primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia foi quando Caim matou Abel, tá? E o terceiro pecado abominável aos olhos do Senhor é quando tem a quebra de uma aliança no casamento. Isso daí também é um pecado abominável aos olhos do Pai. Então, que a gente venha se blindar, revestir, pedir proteção para o Senhor, para o Altíssimo, para o Deus forte, o Deus Todo-Poderoso, para que a gente venha vencer, em nome de Jesus, todas as idolatrias. Amém? Em nome de Jesus. Michele, eu tô tão chorona até de ver mensagem que toca no meu coração, Michele. É que assim... Vocês estão no jejum, amém? O jejum, ele mata a carne, aflora os nossos sentidos, as nossas emoções. Vocês estão passando por um alinhamento no corpo, na alma e no espírito. Isso é normal, tá? Mas aí tem que ver que também não é para ficar chorando toda hora. Mas é sensibilidade, é igual o Renato colocou, é sensibilidade no espírito, tá? Vocês estão expandindo o espírito de vocês. Tudo vai ficar de forma mais intensificada. As emoções, vocês vão ficar de forma intensificada. Isso é um jejum. É sensibilidade espiritual que vocês estão adquirindo. Amém? É normal. A ministração de hoje foi essa. Eu vou orar para que o espírito de idolatria saia, bata em retirada da nossa vida. Para que tudo aquilo que ainda tem tomado o nosso coração, para tudo aquilo que ainda tem tomado, amém? As nossas vontades, que tem tomado o coração do Pai, o senhorio do Senhor nas nossas vidas, e tem que cair por terra, tem que bater em retirada, amém? Em nome de Jesus, para que isso seja destronado das nossas vidas, as nossas vontades pecaminosas, amém? Em nome de Jesus. Pai, é na autoridade do teu santo nome, Jesus, que eu apresento a minha vida e a vida de cada irmão e cada irmã que está nesta live. Querido Deus e amado Pai, é na autoridade do teu santo nome que eu peço que os anjos do Senhor venham agora, papai, em prol das nossas vidas, quebrando, Senhor, todos os grilhões de idolatria. Pai, tudo aquilo, Senhor, que existe, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos, que tem tomado o senhorio do Senhor, ó Pai, cai por terra agora, em nome de Jesus. Qualquer idolatria, Senhor, idolatria de todos os níveis, Senhor, do maior ao menor nível, bata em retirada, seja consumida agora pelo fogo do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, vai quebrando. Em nome de Jesus, quebra toda a idolatria, Senhor, da nossa vida, quebra toda a idolatria do nosso coração, tudo que tem roubado os nossos pensamentos, tudo que tem roubado, Senhor, a nossa mente, que tem deixado as nossas emoções descompensadas, Pai, sentimentos, Senhor, que são sentimentos idólatras, ó Pai, pensamentos que são pensamentos idólatras, ó Pai, de idolatria, seja consumido agora pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja liberta de toda a idolatria, de todas as esferas, de todos os níveis, em nome de Jesus, até aquilo, Senhor, que a gente acha que não é idolatria, mas o Senhor está vendo que é, arranca de nós, extirpa do nosso meio, em nome de Jesus, que nós possamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro agora, da cabeça às plantas dos pés, que nós possamos ter, Senhor,
um alinhamento espiritual, corpo, alma, mente e espírito, sabendo exatamente, Senhor, aquilo, papai, que precisa ser feito, a hierarquia, que em primeiro lugar é o Senhor, segundo o Senhor é nós mesmos, que nós venhamos nos amar, que nós venhamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que a gente não venha, Senhor, fazer nada contra nós mesmos, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa, Senhor, colocar a ordem certa, Pai, honrando os nossos cônjuges, Pai, guardando os nossos familiares, Senhor, os nossos filhos e depois os nossos familiares. Em nome de Jesus, visita todos aqueles, ó Pai, que estão precisando, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, da sua mão forte e poderosa estendida. Visita, Senhor, a Priscila, a família, aqueles que estão sendo perseguidos. Pai, em nome de Jesus, que toda perseguição cai por terra. Em nome de Jesus, todo laço do passarinheiro seja quebrado agora. Em nome de Jesus, que os anjos do Senhor apaguem o rastro deste homem e desta mulher das regiões, Senhor, celestiais, das regiões espirituais, para que os demônios não sintam o cheiro, para que os demônios não vejam onde eles estão. Coloca sobre todos agora o manto da invisibilidade. Pai, aqueles que estão nos jejuns, Senhor, eu peço agora uma proteção especial. Coloca, Senhor, escudos de proteção sobre eles, sobre a família, sobre os filhos. Eu peço agora, Senhor, uma proteção espiritual, papai, a mais, de forma, Senhor, estendida e expandida sobre cada criança, Senhor, aqui representada. Em nome de Jesus, todo ataque e contra-ataque contra as crianças, Senhor, estão sendo anuladas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda os teus pequeninos como as meninas dos teus olhos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, abençoa de forma sobrenatural a vida deste homem, a vida desta mulher. Surpreende os teus filhos, revigora os cansados, traz, Senhor, direcionamento. Em nome de Jesus, é o que eu oro, desde já eu agradeço e glorifico o seu santo nome. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém?